Bom dia, irmãos. Que a graça e paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu já contei um testemunho da minha vida, mas creio que há necessidade de contar outra parte desse testemunho. O testemunho que eu contei foi de quando o Senhor falou comigo e da maneira que Ele falou comigo. Da onde eu estava para onde eu fui, aonde eu congrego hoje, o que aconteceu, por que saí de uma igreja e ir para outra, o que houve nesse trajeto. Só que, irmãos, eu quero agora falar para vocês sobre a minha vida. O Wellington, lá atrás, vivia uma vida bem conturbada, uma vida bem desgraçada. Por quê? Porque o Wellington, em 2016 para 2017, em 2016 conheceu a Tatiana. O Wellington bebia, fumava, o Wellington era bagunceiro, zoava mesmo, entendeu? Entre outras coisas que o Wellington fazia. Então, se alguém chegar em você e falar para você assim, olha, o Wellington bebia lá atrás, o Wellington bebia, o Wellington fumava maconha, o Wellington gostava de arma, o Wellington gostava de coisas ilícitas, o Wellington estava envolvido em festas, o Wellington estava envolvido em coisas assim, o Wellington fazia isso, aquilo, aquilo outro. É verdade, o Wellington fazia, já diz até na frase que você falou, fazia. O Wellington não era uma pessoa boa, o Wellington era uma pessoa pior do que vocês pensam. O Wellington era muito mais pior do que vocês pensam. O Wellington vivia uma vida, igual eu disse, desgraçada. Muitas vezes regada a bebida, a cigarro e a droga. Se falarem que eu usei cocaína, é mentira, eu nunca usei cocaína. Se falarem que eu usei crack, é mentira, eu nunca usei crack. Mas entre maconha, lança-perfume, já usei sim. Já experimentei lança-perfume, já usei lança-perfume, já experimentei maconha e já fumei maconha. E um detalhe, eu fumei maconha com 15 anos de idade. Eu comecei com 15 anos de idade. Até os 20 e poucos anos eu fumei maconha. Muita gente vai se espantar e vai falar, eu não sabia disso, mas é verdade, eu usei sim maconha. E bebia muito. Só que eu nunca dei trabalho de chegar chapado, vomitando, fazendo as coisas. Também o Wellington trabalha desde os 14 anos de idade. Trabalhava com um falecido ex-cunhado meu, o João Batista, de limpar piscina. E o Wellington, em 2019, teve uma mudança na vida dele quando uma irmã chegou e falou que Deus estava falando com ela para falar comigo, para tratar comigo. E naquele dia, em 2019, eu parei de fumar cigarro. Em 2016, quando eu conheci a Tatiana, em 2017, quando a Tatiana ficou grávida da Valentina, o Wellington parou de beber naquele ano. Porque desde os 12 anos de idade, eu ouvia falar de Jesus. Eu sabia quem era Jesus. Mas eu nunca vivi o que eu vivo hoje. Porque eu era simples um no meio da multidão, que andava no meio da multidão e ouvia Jesus falar, via os milagres, via tudo, mas não seguia esse Jesus que eu sigo hoje. E aí, eu tinha fé em quem era Jesus. Eu sabia que Ele poderia resolver os problemas da minha vida. Em 2017, quando a Tatiana ficou grávida e teve todos os problemas e complicações da vida dela com TEP, com um tratamento que custaria quase 60 mil reais, eu coloquei diante de Deus e falei, Senhor, se o Senhor curar ela, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. E eu faço esse voto com o Senhor. Irmãos, de 2017 até hoje e até o fim da minha vida, um voto que eu fiz com Deus foi de nunca colocar uma gota de álcool na boca. Então, irmãos, eu não como nem bombom de licor. Não como nem bombom de licor, pra vocês terem ideia. Se algum dia alguém falar assim, ó, eu vi o Wellington bebendo, mentira. Porque eu tenho um voto com esse Deus vivo, que eu sirvo hoje,
que lá atrás eu não servia, mas eu conhecia quem ele era. E aí, eu vou deixar algo claro para vocês. Lá em Atos 9:26, Atos 9:26, vai falar da seguinte maneira: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus e falava de fala grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Olha para vocês verem. Paulo fez o que? Ele perseguia os discípulos. E no momento da conversão da vida dele, que ele pregava sobre Jesus, uma hora ele matava os discípulos por amor, né, a Deus. Falava que aquilo era contra os ensinamentos deles. De repente Jesus vem ao encontro dele, ele muda de vida e faz o que? Ele começa a falar de Jesus, ele começa a pregar de Jesus. E aí ele tem que provar para os discípulos, através de Barnabé, que aconteceu o que? A mudança na vida dele. Agora, ele faz isso. Ele vai lá, prega, fala de Jesus, né? Explica tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Os discípulos acreditam, né? Porque começam a ver ele pregar, né, sobre Jesus. E é Barnabé mesmo, eu estava confirmando aqui, será Barnabé mesmo. E ele começa a falar do Senhor, e ele tem que provar. Agora, você quer conhecer uma árvore? Você quer conhecer uma pessoa, se ela é serva de Deus? Você quer saber se uma pessoa, ela extremamente tem intimidade com Deus? Você quer reconhecer isso? Olha o que fala em Mateus 7:15. Mateus 7:15. Vai falar da seguinte maneira: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês identificarão como? Como vocês vão identificar? Por seus frutos. É possível colher uma uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim, frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O que é aqui? Palavra de quem? Bíblia. Palavra de quem? De Deus. Aonde está? Mateus 7:15. Olha para você ver. Como que você vai saber que o Wellington mudou de vida? Através do quê? Dos frutos dele. Assim como Paulo, o povo tinha medo dele, ficava desconfiado das coisas que ele estava fazendo, porque achavam que ele estava, vamos supor, se infiltrando no meio daqueles que falavam de Jesus para depois matá-los. Olha para vocês verem. Barnabé vai lá e fala assim: olha os frutos dele. Esses são os frutos de Paulo. Paulo prega, Paulo fala sobre o amor desse Cristo, que vocês também falam, e prega corajosamente. Agora, são frutos bons ou ruins? São bons, porque ele fala de Cristo, e Cristo é bom. O Wellington, lá atrás, quais eram os frutos do Wellington?
O Wellington lá atrás, o que ele plantava e colhia? O que ele semeava nas pessoas? Discórdia, desgosto, brigas, intrigas, discussões. Algum momento o Wellington com um copo de cerveja na mão falava de Cristo? Algum momento o Wellington com um cigarro na mão, um cigarro entre os dedos, saía na rua falando do amor e da salvação que esse Cristo faz, da mudança dessa vida? Primeiramente, seria incondizente com a vida que o Wellington levava. Porque como eu posso falar de Cristo, que Ele salva, liberta, cura, restaura vidas? Como eu posso falar desse Deus se a minha vida está uma desgraça? Se a minha vida está uma merda? Como que eu posso falar desse Deus? Como que eu posso falar que Deus liberta dos vícios se eu era trancado dentro dos vícios? Como eu posso falar de perdão se eu não dou perdão? Tá entendendo? O fruto tem que ser bom se a árvore é boa. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. Então, irmãos, o testemunho que eu tenho a dar para vocês é assim, ó. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook e tem pessoas. Porque mesmo que eu exclua o Instagram e o Facebook, que é da minha esposa, exclua tudo isso e apague isso dali, da rede social. Ainda assim vão ter pessoas que vão falar assim, ó, o Wellington bebia, o Wellington fumava, o Wellington usava droga, o Wellington fazia isso, o Wellington fazia esse outro, o Wellington fazia isso, o Wellington fazia aquilo. Ainda assim vai ter pessoas, porque eu posso apagar da rede social. Mas da mente das pessoas que viram o Wellington, eles vão fazer o quê? Eles vão julgar, eles vão falar, eles vão ver o quê? O fruto. Aí eles vão falar, não, houve uma mudança na vida dele. Por quê? Se baseia a minha vida pelas coisas lá atrás. Se baseia no Cristo que atua na minha vida. Porque eu me enquadro na palavra, eu me enquadro em Cristo. Eu não trago a palavra para se enquadrar em mim. Eu me enquadro nela. E tem outra coisa que me deixa mais confortável e mais contente, que é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que já vem falando comigo há mais de uma semana, que está lá em 1 Pedro 2:11. Olha, eu vou colocar do 10. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Vou dar uma pausa aqui. Se eu viver de uma maneira errada entre aqueles que não creem, que mudança eles vão ver na minha vida? Como que eu vou ter liberdade de falar de Cristo para eles? Tá entendendo? Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Opa, pera aí. Então eu tenho que manter uma vida exemplar dentre aqueles que não acreditam em Cristo, porque se eles vierem me julgar, apontar o dedo e falar, olha, você bebeu, você fumou, você usou droga, você fez isso, fez aquilo. Ah, mas olha aqui, hoje eu tô vendo a mudança dele dentro aqui do ambiente de trabalho. Eu tô vendo a mudança dele no trajeto que ele usa para o trabalho. Eu tô vendo a mudança dele dentro da escola, dentro da casa, entre os amigos. Eu tô vendo essa mudança. Então, opa, peraí. Deus é com ele. Irmãos, Deus não tem intimidade com aquele que não tem intimidade com ele. Deus não usa pessoas ao qual ele não tem intimidade. Ah, mas Deus usou a jumenta para falar com Balaão lá. Olha aqui, a jumenta viu o anjo e falou para ele, falou, cara, você não tá vendo um anjo ali na frente? Deus usou. Mas Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele. Você tá entendendo o que eu tô falando? Presta atenção. Quando alguém vier falar mal de alguma pessoa para você, quando alguém vier falar alguma coisa para você, não dê ouvidos
sobre a fala mal. Por quê? Isso pode contaminar o teu coração, contaminar a tua mente, e você não dá crédito à palavra do Senhor que vai vir através daquela pessoa. Por quê? Porque o seu coração e a sua mente está contaminada por aquelas pessoas que fazem fofoca, fazem intriga. Muitas vezes não tem compromisso com Deus e só levantam para te acusar e acusar aqueles outros. Estão com os passos andando para o inferno e querem te levar junto. Irmãos, o que eu tenho que analisar é os frutos dessa pessoa. Se uma pessoa faz fofoca, faz intriga, fala mal de pastor, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, fala mal de beltrano, que fruto que ela está fazendo? Fofoca não é de Deus, então não é um fruto bom. Então a árvore não é boa. Analisem todos esses pontos. Não dê ouvidos à fofoca. Porque para e pensa, uma pessoa chega dentro da igreja necessitada de Cristo, necessitada do amor de Deus. Aí ela chega, recebe uma palavra maravilhosa. Chega uma pessoa do lado da outra, ao qual trouxe ela, e fala assim: olha, o pastor hoje falou desse jeito, mas não vive isso. Porque tá com birra do pastor, porque tá com birra do pregador, porque tá com birra do irmão, fala uma coisa dessa. Imagina, essa pessoa nunca mais entra dentro da igreja. Que tá ouvindo ali, vai falar assim: ô louco, eu vim aqui para visitar, para receber algo do Senhor, e o próprio povo daqui fala mal do pastor, fala mal do membro, fala mal do irmão. Por quê? Analisar, vigiar nas palavras. Irmãos, Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida, que eu ainda quero dar testemunho de todas elas. Desde a cura da minha esposa, desde ele não ter nos desamparado nesse tratamento que ela teve, desde agora da minha filha, dele não ter abandonado, dele ter colocado pessoas para me ajudar, para ajudar a minha vida, para ajudar a minha esposa, para ajudar a minha filha. Irmãos, eu vou contar só um testemunho rápido para vocês. Minha filha estava usando um leite, e aí o médico mudou o leite, porque ela tem alergia à proteína do leite. E o médico mudou esse leite, colocou outro leite no lugar. Só que eu tinha uma quantidade boa desse leite, do leite Pregomin. E o doutor colocou para usar o Neocate. Irmãos, eu saí do consultório médico com a receita na mão e falei assim: Senhor, eu preciso do leite. E o senhor sabe que eu não tenho condições de comprar esse leite agora no momento. Porque, irmãos, uma lata é cara. Ela chega de 180 a 200 e poucos reais. Eu não tenho condição, senhor. Senhor, mas eu vou ali em tal lugar. E ali eu vou falar a verdade, eu vou falar que eu moro no município tal, e vou perguntar se eles têm doação, senhor. E que eles tenham, porque eu acredito em ti, senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Fui lá, entreguei a receita, a mulher veio e me deu leite. Estava quase acabando, minha esposa foi lá de novo e fez o quê? Mesma coisa: olha, preciso do leite, tá? Lembra aquele dia que eu vim aqui e eu trouxe essas latas aqui de Pregomin para você doar para outra pessoa? O que ela fez? Não, doa no seu município essas latas, tá aqui, ó, leite, mais uma doação. Até agora não saiu o processo da DRS, ainda não veio os leites da DRS, do alto custo. Mas só que, irmãos, pela graça do nosso Deus, para a glória e honra dele, tem leite até hoje em casa e não acabou. Por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele trata daqueles que têm compromisso com ele. Você quer uma mudança na sua vida? Você quer conhecer e viver as maravilhas desse Deus na sua vida? Mude de vida. Você quer viver do melhor do Senhor? Quando falo melhor, não é o melhor carro, não é a melhor casa, não é o melhor emprego, mas é viver na melhor presença, que é a presença de Deus na sua vida. Pare hoje. Pare com seus vícios. Pare com a fofoca, com a intriga. Pare com a discussão dentro da sua casa. Ah, mas eu não consigo, é difícil tratar os vícios, é difícil largar os vícios. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele quer você do jeito que você é, para tratar com você.
Então, para haver mudança na sua vida, o primeiro passo que eu tenho que dar é o quê? Colocar diante do Senhor de joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui a minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da mudança na minha vida. Porque, irmãos, mesmo que você mude, o diabo ele é acusador. Pessoas vão ser levantadas para enfiar o dedo na tua cara e apontar o erro do teu passado. Mas não desanimem não, continuem firmes, porque Cristo que está na sua vida te faz dar bons frutos e alcançar aqueles que estão necessitados. Mantenha uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer e não coloque limites para o Senhor agir na sua vida. Viva o melhor do Senhor. E sabemos que tudo que Deus faz é bom e o melhor dele para nossas vidas é sempre bom. Irmãos, bom dia para todos vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. E olha, palavra, coma isso daqui, ó, coma essa palavra, de noite, de dia, medite nela, porque mesmo que tudo se levante contra você, Deus vai falar através dela, que Ele está com você. E olha, a palavra do Senhor fala que a palavra é lâmpada para os meus pés, ela me guia. Eu não sou guiado por homens, eu sou guiado por Deus. Então, se Deus falar para mim, vai para a direita, eu vou para a direita. Se Deus falar, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda, porque eu obedeço a voz daquele que me levantou. E a partir do dia que Ele falou para mim o que Ele tinha na minha vida, eu me posicionei. E eu sei que o homem não tem nada para me oferecer, mas Deus tem muito para me oferecer. E sinceramente, eu quero viver com o Pai. Papai é maravilhoso. Deixa Deus entrar na sua vida. Entrega a sua vida hoje para Jesus. E viva o melhor de Deus. Amém? Deus abençoe.